Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Primeira vez que vocês vão estar me vendo fazendo uma live. Espero que corra tudo bem. Eu não tenho muita facilidade com tecnologia não, mas eu tenho a direção do Espírito, tenho um coração aberto, tenho saudades dos meus irmãos. Muitos de vocês não me conhecem, que eu sei que muitos chegaram durante essa pandemia, né, nos cultos, e não tivemos ainda o contato pessoal. Porém, pelo Zap eu acredito que tenha muitos que já tenham conversado comigo, e para vários eu ligo durante o mês para conversarmos, né? Então vamos iniciar a nossa noite, vamos pedir a presença do Senhor. Ele está em todos os lugares, em todos os lares, e nós necessitamos dessa presença. Vamos iniciar com a oração do Pai Nosso, amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Eu tenho visto, tenho ouvido o que esse livro de Provérbios tem procurado trazer para cada um de nós. Nós sabemos que o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, o homem considerado o homem mais sábio da terra. E de onde veio tanta sabedoria, né? Por que ele era um homem tão querido por Deus? Ele procurava fazer aquilo que era certo, pela vontade de Deus. Ele tinha uma preocupação muito grande com o seu reino que crescia, e ele tinha medo de não conseguir levar de maneira correta. Então ele procurava sempre buscar no Senhor pelo caminho reto para conduzir o seu povo. E Deus foi acompanhando isso e vendo o coração que Salomão tinha. Então Deus visitou e perguntou: o que você gostaria de ter? Fala o que você quiser e eu lhe darei. Naquele momento Salomão pediu sabedoria. E a sabedoria que ele queria não era para que ele mesmo pudesse crescer, levar alguma vantagem. A sabedoria que ele queria era para poder conceder aos outros, ao seu povo, o caminho de Deus, os ensinamentos corretos, que ele fosse com a mente sempre aberta, mostrando aquilo que realmente o povo necessitava e ele como líder poderia dar. Então por isso que esse livro é tão importante. O livro de Provérbio, uma boa parte dele fala bastante de sabedoria, 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 porque é o que mais a gente precisa. É o que nós temos que buscar no Senhor, essa sabedoria para sabermos caminhar neste mundo, num mundo que não é nosso, mas que com a sabedoria de Deus nós podemos alcançar muitas coisas. Então nós vamos ver hoje no capítulo 3 os conselhos da sabedoria, porque nós vamos tentar aprender através desses conselhos como é que nós podemos construir uma vida plena, uma vida feliz, amém? Vamos lá, capítulo 3, versículo 1 e 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Quem não quer prosperidade e paz? Quanto nós necessitamos de paz para ter uma cabeça equilibrada, sensata, para poder discernir, para poder decidir. Nós temos que ter essa paz. E por que nós precisamos também da prosperidade? Porque o Senhor coloca nas nossas mãos tudo que é dele, para que a gente possa guardar e prosperar. Então, nesse versículo, nesses 2 versículos, ele nos deixa um conselho para que nós possamos ter uma vida longa, prosperidade e paz. Qual é o conselho de sabedoria que nos é dado aqui? É praticar a palavra de Deus, guardar a sua lei, guardar os seus mandamentos, manter o nosso coração na direção daquilo que o Senhor nos ensina.
Então esse é o primeiro conselho de sabedoria que nós vemos nesse capítulo de Provérbios. Seria praticar a palavra de Deus. Vamos ver agora no versículo seguinte. Versículos 3 e 4. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua de seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Aqui nós estamos vendo o que esse conselho de sabedoria está nos mostrando. Ele está nos mostrando que nós devemos praticar 2 tipos do fruto do Espírito, que seria o amor e a fidelidade. E se nós seguirmos esse conselho, nós vamos ter um reflexo de Deus, porque Deus é o símbolo do amor. Ele é o amor puro. E a partir do momento que nós estivermos praticando o amor e a fidelidade, o reflexo de Deus estará em nós. Por isso que ele fala, então você terá o favor de Deus, dos homens e a boa reputação, porque o amor dele estará espelhado em nós. No versículo 5 e 8, o que a gente pode ver é o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se opõe em seu próprio entendimento. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, e isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Nós vivemos num mundo onde o ser humano, graças à inteligência que nos foi dada por Deus, sabe, evolui e constrói coisas assim incríveis. A gente mesmo fica abismado de ver aonde tem tanta capacidade e imaginação e criatividade. Tudo isso foi nos dado por Deus. Só que o homem, na hora que atinge isso, ele torna-se com uma autoconfiança tão grande que ele acha que tudo que ele pode, que tudo que ele consegue é com a própria capacidade dele. E aqui nos é deixado um conselho de sabedoria para a gente confiar em Deus e não em nós mesmos, porque nós somos passíveis de erros. E a nossa vaidade, muitas vezes, nos leva a dar passos maiores e esquecermos daquilo que o Senhor tem nos mostrado e tem nos ensinado. Então, confiar em Deus e não em nós. Esse é um conselho de sabedoria deixado aqui nesses 2 versículos. Uma coisa também que eu aprendi, que a gente precisa ver, sabe, quando a gente confia em Deus, muitas vezes a gente acha que é só quando a gente está precisando muito de Deus, quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, que Deus tem que vir no nosso socorro, que Deus só vai dar atenção quando for coisas grandes, os milagres, né? Se fala tanto em milagres. Mas nós temos que aprender que viver com Deus é todo dia, é todo tempo, é em todo lugar. Porque Deus, ele nos concede bênçãos durante toda a nossa caminhada. E às vezes a gente só sabe dizer ou contar algo quando é muito grande, para que os outros falem, nossa, foi Deus mesmo que fez. Em vez de Deus estar em todas as coisas, até nas pequeninas coisas, nós temos que enxergar a mão do Senhor ali também. Então até eu vou dar um testemunho que aconteceu comigo essa semana. Eu saí de casa, fui até uma ótica buscar o óculos que eu tinha mandado consertar. Cheguei lá, estacionei o carro, travei o carro, desci, parei uns 100 metros mais ou menos da ótica e fui pegar meu óculos. Quando eu voltei, eu fui acionar o alarme do carro, não ligou. Eu abri a porta e disparou o alarme, não desligava mais. Eu não sabia se eu saía, se eu procurava alguém para me ajudar. Aí eu fui com ele disparado mesmo. Fui até um fornecedor que era no caminho e depois fui até um eletricista. Quando eu cheguei no eletricista, ele abriu o capô, foi olhar o que era, o que não era. Aí ele falou para mim, empresta a chave para mim. Aí eu dei a chave na mão dele e ele falou, olha, você perdeu todo o controle
de alarme do carro que fica na chave. É onde vai a bateria e segura. Ele falou, a tua chave tá oca, a senhora deve ter perdido. Aí eu falei, meu Deus, onde que eu fui perder isso? Aí fui, olhei no carro, procurei no carro todo. Aí falaram assim pra mim, olha, procura um chaveiro que faça chave codificada. Ele mesmo, o eletricista, falou, só vai gastar uma nota porque é caro, mas não tem outra saída. Até me indicaram onde tinha um. Aí depois eu falei assim, não. Eu falei, eu não vou procurar o chaveiro. Eu vou fazer o trajeto que eu fiz até chegar aqui. Nesse caminho eu tenho que encontrar. Eu sei onde eu desci, eu sei onde eu parei, eu sei onde eu estacionei. Minha filha ainda falou, imagina, mãe, que você vai encontrar, depois de tanto tempo, você já passou até no fornecedor, já passou por outros lugares. Eu falei, mas eu vou. Ainda liguei lá na ótica, falei para a dona da ótica, dá para a senhora ver para mim se não caiu nenhuma pecinha? Eu falei, eu não sei dizer para a senhora de que cor, que tamanho que é, porque eu não sei onde eu perdi. Aí ela procurou e disse que não estava lá. Eu voltei, parei o carro em outro lugar, desci, fui olhando a pé até onde eu tinha estacionado, tinha outro carro lá, abaixei, olhei embaixo para ver se eu encontrava nada, procurei pela calçada, nada. Eu já estava indo embora para o carro quando eu falei, eu vou voltar e olhar mais uma vez. Aí fui olhando, achei, no meio da calçada. Ninguém tinha pisado, ninguém tinha estragado, estava funcionando perfeitamente. Aí na hora eu falei, obrigado Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo até nas pequenas coisas. Então nós temos que aprender que confiar em Deus em todos os momentos. Não precisa só ser naquilo que a gente não vê a saída, que já estamos no desespero. Não, a nossa confiança tem que ser o tempo todo, porque o tempo todo Ele está conosco. Amém? Vamos ver agora o versículo 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Sabe, a gente sente que esse aqui é uma parte que muitos crentes perdem suas bênçãos por não acreditarem que a partir do momento que ele devolve para Deus aquilo que é dele, porque tudo que nós temos é de Deus, Deus apenas coloca nas nossas mãos para administrarmos. E quando a gente dá o nosso dízimo, quando a gente ajuda um irmão, quando a gente faz uma doação, nós estamos apenas devolvendo aquilo que Deus nos dá. E muitas pessoas não têm, muitos crentes não têm essa mentalidade, essa visão, essa sabedoria, vamos dizer dessa forma, porque ele acha que Deus não precisa de dinheiro. Para que eu vou dar o meu dízimo? Vou dar o meu dízimo para pastor? Eu não tenho nem para pagar minhas contas. Às vezes a gente está numa situação tão difícil que você fala, eu não tenho nem para pagar minhas contas. Como é que eu vou ter para dar? E isso aí é engano, sabe, para nossa mente, para não permitir que a gente cumpra esse conselho de sabedoria que o Senhor nos ensina aqui em Provérbios. Porque aqui está dizendo que quando nós doamos algo para alguém, quando você dá de coração, porque nada que for contra a vontade terá valor para Deus. Quando nós damos, nós temos que dar de coração, nós temos que dar com amor, acreditando não apenas em ajudar os próximos, mas sabendo e tendo a certeza que os nossos celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então tudo será acrescentado. Quando ele fala que você troca 1 por 100, é 1 por 100 mesmo, porque quando Deus dá, Ele dá em abundância. E nós temos que aprender a seguir esse conselho aqui, que é honrar a Deus com os nossos bens. É esse conselho de sabedoria que esse versículo nos ensina. Nós temos que aprender a ser generosos. Quantas vezes nós vimos na igreja, né, falar ser generosos. Nós não temos que ter apego. Nós temos que ter, sim, amor ao nosso próximo, como a palavra tem nos ensinado. Versículo 11 e 12. Meu filho,
não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja tanto bem. Hoje nós vivemos numa sociedade difícil até de se entender, né? O mundo, a gente acha que o apocalipse está próximo pelo que a gente tem presenciado de famílias que estão sendo destruídas, de filhos que estão sendo perdidos. E aqui nós estamos vendo o que falta. Esses filhos precisam de correção dos pais, mas os pais também têm que ter uma direção para poder corrigir os seus filhos. E quando os filhos obedecem ao pai, respeitam ao pai, eles tendem a serem honestos. E a partir do momento que eles obedecem ao pai, eles também estariam obedecendo a Deus. Então, se nós tivermos guardado no nosso coração, como vimos aqui no começo, o mandamento do Senhor, e passarmos isso para os nossos filhos precisam sim de direção, como nós precisamos da direção de Deus. Quando passamos essa direção para os nossos filhos, eles são guiados pelo próprio Espírito Santo de Deus, e a tendência deles é seguirem um caminho reto. Nós somos exemplos, nós somos espelhos para os nossos filhos, amém? E aqui o que nós vemos como conselho de sabedoria é disciplinar os filhos. É um ensinamento do Senhor para nossas vidas. Vamos ver agora o versículo seguinte. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. E por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam como o orvalho. Paz, irmã Neuza, que Deus abençoe. Feliz de ver que a senhora está aí. Eu vejo a senhora só pelos cultos da igreja, mas a senhora nunca me vê. Mas que a paz do Senhor esteja com a senhora, amém? Vemos aqui nesses versículos o que se nós buscarmos a sabedoria em Deus, ela pode nos proporcionar. É isso que ele vem mostrando nesse lugar. Porque, acima de tudo, a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Então, nós temos que constantemente estar buscando a sabedoria de Deus, para que ela esteja constante conosco e, dessa forma, nós podemos usufruir de tudo o que aqui está sendo dito. Não importa a prata, não importa ouro, não importa rubi, importa termos o conhecimento da sabedoria que vem do alto, para que nós possamos realmente crescer e sobreviver nessa vida. Então aqui esse conselho de sabedoria é que a sabedoria nos dá vida e vida em abundância, porque em tudo que nós usarmos a sabedoria de Deus, com certeza nós estaremos prosperando. Amém? No versículo 21 e 26, do 21 ao 26. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo. O seu sono será tranquilo.
Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Nós vivemos hoje, olha a situação, né, com essa pandemia, quanto nós estamos vendo de calamidade, quanto nós estamos vendo de desgraça, de ruínas, né? E isso tem realmente nos trazido insônia, tem nos tirado o apetite, tem nos trazido momentos de medo, porque nós não sabemos o que nos aguarda, nós não sabemos o dia de amanhã, o que nos espera. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, é que o Senhor é a nossa segurança. O conselho de sabedoria nesses versículos nos diz que nós devemos descansar no Senhor. Porque quando a gente está num momento difícil, a gente perde um pouco o controle. E aqui ele está dizendo para que nós possamos ser sensatos e tenhamos equilíbrio. Porque quando você tem uma situação difícil, se a gente perde o equilíbrio emocional, a gente acaba gerando ira, gerando discussão, a gente perde, né? A gente fala, eu saí de mim, eu perdi o meu controle. Então eu não fui sensato, eu não parei para pensar, eu não coloquei nas mãos do Senhor e esperei pela posição que Deus iria me indicar. O que o Senhor me falaria naquele momento, como é que eu deveria agir? Seria a sabedoria aqui, esse conselho de descanse no Senhor. Nós temos que aprender realmente a controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, para não deixar que a insensatez e o desequilíbrio nos tire da presença do Senhor. Amém? Vamos para o versículo seguinte. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Antes de prosseguir, uma coisa que eu vejo, uma dificuldade que a gente tem hoje, né? Porque é tanta violência, a gente tem medo de parar no farol e alguém que vem no seu vidro para te pedir uma ajuda, uma esmola, porque você não sabe se realmente é alguém que está precisando ou se é alguém que quer te assaltar. Então eu mesmo tenho muito medo disso. Eu falo, às vezes eu poderia até estar fazendo mais, eu poderia até estar ajudando mais, mas o medo que nós temos assim da violência que está aí, às vezes nos impede. Então que o Senhor possa realmente nos mostrar a quem nós podemos estender as mãos, porque às vezes tem muita gente precisando, nós poderíamos sim estar ajudando mais, e a gente fala, depois passa outro e deixa. Depois a pessoa se vira, sempre tem alguém que vai ajudar, sabe? Só que nós não temos que deixar para alguém que venha, se nós estamos ali. Se é naquele momento que o Senhor está mostrando que aquela pessoa está precisando, você tem condição? Se tiver, faça. Não deixe para depois. Não adianta você falar assim, olha, Deus te abençoe, ou eu vou orar por você. Isso também faz parte. Mas só que nós precisamos também estender as mãos e ajudar aqueles que realmente precisam. E não às vezes arrumar desculpa, não vou abrir o vidro não. Eu tenho medo, não sei se vai me assaltar. Na hora você pede para o Senhor, me mostra, Senhor, se eu devo ou não ajudar essa pessoa. Eu posso. Só me mostra se eu devo ou não. E Ele te tira se não for. Ele tira a pessoa da tua frente se não for o momento. Amém? Então, nesse conselho de sabedoria, o que nós aprendemos? Não, eu não continuei, eu parei no 28, né? Que eu só queria dar esse alô, que às vezes a gente tem medo pela situação que a gente enfrenta. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez mal algum. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa ao lar dos justos. Ele zomba dos zombadores,
mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, aqui nós vimos que nós temos um outro conselho de sabedoria nesse momento, que seria praticar a justiça e a bondade. Porque quando você é justo, aqui está dizendo que o Senhor abençoa o lar dos justos. E nós precisamos, então, aprender com todos esses conselhos que Deus permitiu a Salomão, na sua sabedoria, escrever. E hoje nós podemos ter esse conhecimento, né? Nós precisamos buscar e ter sede de conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas, se nós quisermos realmente ter uma vida plena e feliz. Nós vimos vários conselhos que o Senhor nos deixou aqui. Nós não podemos deixar isso de lado, pelo contrário, ler o livro de Provérbios não vai ser uma vez só, porque nós precisamos estar com eles bem gravados no nosso coração, para que a gente possa realmente colocar em prática cada um desses ensinamentos, cada um desses conselhos. São conselhos que foi dado através da sabedoria de Salomão, que Deus permitiu e que hoje estão a nós para serem alcançados. Então, não tenha pressa de ler. Lê uma vez, volta, lê de novo. Como a gente diz, mastiga, mastiga. Até que aquilo fique bem calado no nosso coração e você se pergunte, eu realmente tenho praticado essas coisas? Eu tenho buscado esse conhecimento? Eu tenho me preocupado em saber o que Deus deseja para a minha vida? Eu tenho cumprido a vontade de Deus? Aqui ele deixou bem claro para a gente, só nesse capítulo, que tem muito mais coisa que vai vir, por isso que a gente precisa acompanhar toda terça-feira para a gente entender perfeitamente o que é esse livro. Aqui nós vimos que ele pediu para você praticar a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Ela é o alimento puro que nos sustenta. E aqui mostra que eles nos sustentam na vida espiritual e na vida física. Porque quando você está alimentado pela palavra do Senhor, aqui falou que nem enfermidade bate à tua porta. Até os seus ossos são guardados e cuidados. Então, praticar a palavra de Deus é nos manter vivos, ativos, saudáveis, prósperos, alegres. Amém? É isso que a palavra de Deus nos traz. Diz também para nós, conhecendo o fruto do Espírito, que a gente coloque em prática esses frutos do Espírito. Muitas vezes já lemos lá em Gálatas 5 quais seriam esses frutos. E aqui Salomão, você vê, Gálatas é lá um livro escrito no Novo Testamento. E aqui nós estamos vendo Salomão, em sua sabedoria, dando um conselho para nós, para a gente praticar o amor, praticar a fidelidade, praticar a justiça e praticar a bondade. Aqui são 4 frutos do Espírito que Salomão está dizendo. Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida plena? Você quer ter alegria? Então, pratique esses frutos do Espírito. Confiar em Deus e não em nós mesmos. Nós não somos nada. Sem a presença do Senhor, nós não conseguimos nada. Tudo aquilo que a gente consegue achando que somos nós que fazemos, você perde. Tudo aquilo que você consegue sabendo que foi dado por Deus, isso permanece. Então, confiar em Deus e não em nós. O Senhor nos dá capacidade, o Senhor nos dá inteligência para crescer, para prosperar, mas sabendo aquilo que é a vontade do Senhor. Honrar a Deus com os nossos bens, saber ser generosos, ajudar a quem precisa, ser gentil com as pessoas, ser humilde. Todos somos iguais perante a Deus. Disciplinar os nossos filhos. Se nós buscarmos esses outros conselhos, né, principalmente a prática da palavra de Deus, que é o primeiro conselho que está sendo dado aqui, com certeza nós vamos saber guiar nossos filhos nesses princípios. Sabemos sim que depois de certa
idade, quando eles já se tornam adultos, eles fazem as suas próprias escolhas e nem sempre sairia aquilo exatamente como nós gostaríamos. Mas se nós tivermos plantado a semente no coração, mostrado o caminho de Deus para essas vidas, uma hora eles retornam. Isso fica guardado lá. Isso nunca se apaga. O Senhor é uma chama viva que fica ali no nosso coração. O Espírito é aquela luzinha que está sempre nos mostrando o que é certo, o que é errado. E isso está dentro do coração dos nossos filhos quando nós passamos esses conselhos de sabedoria para eles. Descansar no Senhor. Não deixe que a ansiedade, não deixe que a pressa, não deixe que o correr do dia a dia, sabe, nos afaste. O pastor, ele, acho que foi no domingo, que ele estava falando que nós devemos... deixa eu lembrar como é que foi que ele colocou. Ele fez uma colocação bonita, que seria como descansar no Senhor, que a gente se precipita, a gente se antecipa e a gente acaba tirando da mão aquilo que Deus nos deu, não é verdade? A gente corre tanto, 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 a gente quer o resultado tão depressa que em vez de esperar de Deus, a gente põe na mão de Deus e a gente tira da mão de Deus. Foi isso que o pastor estava falando. Porque a gente não tem paciência. Nós não queremos esperar, nós só queremos receber. Mas aqui nós temos aprendido que nós temos que primeiro dar. Você quer receber? Você quer ser abençoado? Primeiro dê. Confia. Espera. Descansa. E com certeza o Senhor nos alcança. Amém? Vamos orar ao Senhor. Agradecer por mais um dia. Eu estou muito feliz que hoje, pela primeira vez, estou conseguindo fazer uma live. Espero que dê tudo certo, que eu ainda não sei, não terminei, ainda não sei, mas depois eu vou saber se deu tudo certo. E que o Senhor possa vir ao nosso encontro, cada dia mais forte, nos ensinando, nos capacitando, nos preparando para sermos melhor. Num mundo tão difícil, onde a gente não sabe em quem confiar, nós temos que realmente ter a sabedoria de Deus para podermos prosseguir. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço em primeiro lugar, Pai, a oportunidade de poder estar falando aos meus irmãos, aqueles que não me conhecem, aqueles que já me conhecem. Eu tenho sido afastada, Senhor, afastada do corpo da igreja, mas não afastada de Ti, nem afastada em espírito dos meus irmãos, Senhor. Que essa palavra tenha vindo hoje, Pai, para gravar nos nossos corações esses conselhos, esses ensinamentos, Senhor, que são como luz para o nosso dia, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, alcance cada um dos meus irmãos em Cristo. Guarda, Pai, cada vida, Senhor. Olhe pela vida da irmã Neuza, Pai. Leve até ela a paz, a tranquilidade. Tire toda e qualquer ansiedade, Pai. Eu sei que depois de um certo tempo a gente sente a solidão batendo a nossa porta, mas quem tem a Ti, o Senhor não permite que essa tristeza permaneça em nosso coração. Sempre aparece alguém para nos dar um abraço, para nos trazer uma palavra. Então que o Senhor coloque, Pai, sempre na vida dela os seus anjos para proteger. Olhe pela vida dos meus pastores, pela saúde da minha pastora Simone, que passou por uma cirurgia, mas em nome do Senhor Jesus já está curada. Alcança a vida da pastora Iris, do pastor Alessandro, lá longe, só em distância, porque dentro do coração ele está bem perto de nós. Por cada irmão, hoje parabenizando a irmã Márcia, o irmão Alexandre, a Beth, pessoas que são muito queridas para Deus, pessoas que estão sempre com a manga arregaçada, buscando fazer bem ao próximo, seguindo aquilo que Deus tem ensinado. Que a paz do Senhor possa alcançar a cada um de vocês, as suas famílias,
aqueles que ainda não chegaram a Deus, que você venha ser um instrumento vivo dentro do seu lar, sendo um exemplo, e que eles enxerguem através de Deus, através de você, a presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu amo vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.